Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje com um assunto muito sério, muito relevante para você. Eu trago hoje aqui a nossa convidada para a gente falar sobre a neuropsicologia que ajuda na reabilitação do Alzheimer aqui no Entrevistas DPE. E a nossa convidada de hoje para falarmos sobre esse assunto é a Isabela Ribeiro, psicóloga, com especialização em neuropsicologia e ela atua também na reabilitação de pessoas com Alzheimer. Seja muito bem-vinda, Isabela, ao Entrevistas DPE. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. É um prazer nosso em recebê-la para a gente estar aí passando essa informação para os nossos ouvintes. Então, Isabela, para nosso começo de conversa, né? Porque tem muita gente que não sabe, muitas vezes a pessoa não passa por uma situação e desconhece o assunto. Primeiramente, vamos começar explicando aí para os nossos ouvintes, né? O que é o Alzheimer? Então, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta o cérebro de maneira lenta, mas contínua. Então, a pessoa após o diagnóstico, né, ainda vai ter muitos anos convivendo e lidando com essa doença. O Alzheimer ele vai provocar um comprometimento das funções cerebrais, como memória, linguagem, raciocínio e até mesmo comportamento. Ele avança em 3 estágios principais: inicial, intermediário e avançado. E fala pra gente, como é que é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico normalmente ele é feito por um médico, neurologista ou até mesmo geriatra. E normalmente também ele vai pedir uma avaliação neuropsicológica para que seja avaliado as funções cognitivas, comportamento e as emoções desse paciente. Isabela, você falou aí nos estágios, né? Que ele passa por vários estágios, né? O Alzheimer. Explica pra gente qual é o primeiro, o segundo e assim vai. Explica pra gente como é que funciona, como é que o paciente se comporta em cada estágio. Fala pra gente. Então, temos o estágio inicial, que é como se fosse um estágio leve, e os principais sintomas é a perda da memória recente, então ele vai apresentar um esquecimento dos eventos, como compromissos ou conversas, vai ficar, eu já perguntei isso, eu já falei daquilo, muitas vezes não vai nem perceber. Vai ter também uma dificuldade de organização e planejamento, então vai ter uma dificuldade ali para fazer tarefas que exigem certa atenção, pode esquecer como faz uma receita que sempre fazia antes, ou executar um caminho ali na direção, se perder. Com isso também vai ter uma desorientação espacial, então um lugar que antes ele conhecia não vai mais saber como chegar. Vai ter alguma mudança sutil no comportamento, pode apresentar ansiedade, pode estar ali um pouquinho mais irritado, ter até uma apatia, então um desinteresse, que vai se confundir ali com uma tristeza. E aí, aos poucos, os familiares, os amigos mais próximos podem começar a perceber essas pequenas mudanças. Ele ainda vai conseguir realizar a maioria das atividades do dia a dia de forma independente, mas às vezes vai precisar ali de uma ajudinha, de um lembrete, vai se perder um pouquinho. E, normalmente, a pessoa continua ali no estágio inicial e leve, de 2 a 4 anos após o diagnóstico. Apesar de que, muitas vezes, a gente não vai conseguir identificar logo de cara, porque vão achar que é só, não, tá com uma dificuldade, não vão perceber que é o Alzheimer em si. Porque como são coisas que ele não vai perder a independência, só vai precisar de uma ajudinha ou outra, às vezes demora um pouco para a pessoa buscar ajuda. Exatamente. Como eu havia citado para você, né? A gente estava aqui conversando anteriormente e aí eu citei para você que uma pessoa da minha família teve Alzheimer, né? Então, sim, a gente percebeu logo de início, assim, uma mudança de comportamento. E aí cabe à família, né? A família observar aquele comportamento daquele idoso ou daquela pessoa que está diferenciado ali do seu cotidiano, não é aquele comportamento que ela tem ali no dia a dia. Você notou que tá um negócio assim diferente mesmo e aí tem que ter um olhar. E acaba que tem que ser investigado porque pode ser uma série de coisas, né? Não necessariamente
perda de memória significa Alzheimer. Até porque existem vários outros tipos, né, de quadros demenciais. Então, tem que ser feita uma investigação. Mas se você tem alguma alteração no padrão de vida, de comportamento ou emocional, tem que ser investigado. Porque quanto antes de descobrir, né, melhor vai ser conduzido. Por onde começar? Por exemplo, eu tenho um paciente na família, tá assim, mas eu só ouvi falar do outro ali que era mais ou menos desse jeito, li um pouco sobre. Como é que ele começa essa investigação? Que profissional, primeiramente, ele busca? Normalmente, as pessoas, quando precisam de ajuda assim, vão para o médico. E aí, já se for um idoso, né, que é bem comum no Alzheimer ali, 65 anos, geralmente começa a aparecer, vai ali no geriatra, né? Ou no neurologista, mas no geriatra geralmente é a porta de entrada, né? E aí o geriatra pode encaminhar, né, para um neuropsicólogo para fazer uma avaliação mais completa. O próprio médico pode fazer um rastreio no consultório, né, com uso de instrumentos padronizados, testes, como se fossem atividades em que ele faz para testar as funções cognitivas. Então, assim, uma tarefinha de memória, uma tarefinha de atenção, uma tarefinha de linguagem, porque todas essas funções podem ser acometidas. E aí, dependendo da pontuação e dos resultados, ele consegue identificar se tem um comprometimento. O profissional tem toda uma técnica, né? Sim. Já lida com isso aí já para diagnosticar. Sim. E ter uma precisão ali no seu diagnóstico. O que acontece é que o médico ele não vai fazer uma avaliação completa das funções, ele vai fazer um breve rastreio. Se já for um caso ali mais moderado, avançado, né? Ele vai conseguir entender um pouco melhor, porque já vai estar muito mais visível. Mas caso ainda esteja inicial, ele tem que procurar realmente fazer uma avaliação completa de todas as funções. Porque às vezes não vai aparecer logo de cara o mais óbvio. Isabela, como é que funciona a reabilitação desses pacientes? Então, a reabilitação desses pacientes, após o diagnóstico, a gente faz sempre monitora como é que tá o avanço dele, como é que tá o desempenho dele cognitivo. Isso também sempre com a família muito presente, analisando todos os aspectos, porque a gente analisa o sujeito na sua totalidade, né? E a reabilitação, ela busca combinar estratégias e treino cognitivo para estimular essas funções que ainda estão preservadas e ajudar o paciente a lidar melhor com as perdas e promover autonomia na rotina enquanto der. Então, não é uma cura, mas melhora muito a qualidade de vida. O intuito aqui é proporcionar, né, para essa pessoa que sofre com Alzheimer o máximo de independência, o máximo de autonomia pelo maior tempo possível. Em qualidade de vida, né? Isso, exatamente. E esse papel é imprescindível, a família ter esse olhar especial para esse idoso, né? E apoiar aí aquela pessoa que está aí, já foi diagnosticada ou está com suspeita de Alzheimer, né? O papel da família é muito importante, né? Nesse processo todo, para que o paciente ele venha ter aí o mínimo de conforto. Sim, é a família que vai provavelmente identificar, né, os primeiros sintomas, que vai perceber as alterações, vai impactar a dinâmica familiar, até porque tem um aspecto comportamental importante, um prejuízo funcional ali no dia a dia, nas atividades diárias, né, desse paciente. Então, pode acontecer coisas como, esqueci a panela no fogo, é algo que a família vai perceber. Ou dele se perder e aí alguém ligar, nossa, seu pai e sua mãe tá perdido aqui, vem buscar. Então, tem alguns sintomas que já vai dar para perceber, algumas alterações de linguagem, então já vai esquecer sinais, palavra, né? De não se lembrar o que tomou no café da manhã, coisas assim. Já são sinais, né? Já são sinais que a família tem que ficar de olho. E nessa hora, no papel da família, a paciência é muito importante, né? O dividir das responsabilidades, porque quer queira, quer não, fica um pouco mais pesado, né?
é como você diz, o paciente ele vai perdendo aí suas habilidades, vai perdendo aí muita coisa com o passar do tempo, e aí a família precisa se preparar e ter muita paciência e dar o máximo de carinho possível, né, para que esse paciente venha ter aí conforto. Exatamente. A família vai ter um impacto emocional muito grande e nos estágios, né, moderado a avançado, em que os sintomas vão ser agravados, vai ter até um luto antecipado quase, porque ele vai sentir como se ele estivesse perdendo a pessoa que ele conheceu. Sim, exatamente. Então, tem um impacto emocional muito grande para a família, para o emocional da família. Então, muitas vezes os filhos não vão entender, vão achar que é algo quase pessoal, sabe? Nossa, mas por que o meu pai esqueceu o meu nome, mas não esqueceu do meu irmão? E aí, tudo a gente tem que lidar na reabilitação, porque a reabilitação não é só para o paciente com Alzheimer. A gente trabalha com a orientação familiar. Então, sempre conversando, apoiando a família, orientando como conduzir, porque tudo é um mistério, né? Ninguém espera que isso vai acontecer. Então, ninguém está preparado. Verdade, com certeza. E a família, a gente tem que ir em busca, quanto família, de orientações, né? De explicações, de conhecimento, né? Procurar ficar informado para ajudar da melhor forma possível. E muitas vezes, na reabilitação, a gente vai usar de estratégias na rotina e no dia a dia do paciente, principalmente quando ele vai perdendo as funções, né? E muitas vezes a casa vai ter que ser adaptada, então a família tem que estar envolvida. Até porque com o avanço da doença, no estágio avançado, por exemplo, o que a gente vai fazer, muitas vezes, é 80% orientação familiar. Com toda certeza. E o que é a neuropsicologia e como é que o que é a neuropsicologia em si, né? E como é que ela pode ajudar no diagnóstico e no manejo do Alzheimer? A neuropsicologia é uma área da psicologia que estuda o funcionamento do cérebro e como é que se influencia no comportamento, nas emoções, nas próprias funções cognitivas, como a memória, a atenção, a linguagem, o raciocínio. Como eu comentei, né, a neuropsicologia ela tem esse papel fundamental no diagnóstico precoce para fazer a avaliação dessas alterações. E também vai fazer o monitoramento para saber como é que tá isso, como é que tá a evolução da doença, porque isso pode perdurar, nossa, por muitos anos, né? A gente tá falando muitos anos mesmo, assim, mais de 5, às vezes mais de 10 anos vai ter que conviver com a doença durante muitos anos. Não é uma coisa que vai ter uma evolução muito rápida, no caso do Alzheimer, porque tem outros tipos de demência que é mais rápido. Mas no Alzheimer é algo que vai perdurar, que vai ser lento, que as perdas vão ser lentas. Então, quando a gente trabalha com a neuropsicologia, quando a gente trabalha com a reabilitação desses pacientes, a gente imagina como se fosse uma escadinha. Então, a gente vai tentar deixar o paciente ali naquele estado de funcionamento pelo maior tempo possível, funcionando daquela maneira. Naturalmente, ele vai decair da escadinha. E aí, a gente reavalia, vê novas estratégias e ele vai cair de novo do degrauzinho, mas aí a gente revê de novo e aí assim a gente vai, sabe? É natural a perda e a queda, mas sempre a gente tem que estar acompanhando. Não funcionou essa estratégia X, vamos mudar, vamos tentar fazer outra coisa. Tem que falar com a família, vamos falar com a família, vamos contratar cuidador, vamos trazer outros profissionais para trabalhar. E aí, assim, a gente vai tentando adaptar tudo para o bem-estar daquele paciente. E como é que os cuidadores, eles podem se envolver nesse processo, né? Como é que eles podem ser orientados? Que dicas vocês dão quando algum é acompanhado? Ou até para quem não tem essas dicas que você pode estar passando agora para a gente? Pois tem muita coisa que dá pra gente fazer. Vai depender muito de quais são as dificuldades, porque o plano, ele é personalizado, né, de paciente para paciente. Porque o que é importante para um paciente não necessariamente vai ser importante para o outro. Então, como eu comentei no caso do nome do filho, tem paciente que vai querer, não, eu quero lembrar o nome dos meus netos. E aí a gente vai fazer atividades para ele lembrar o nome dos netos.
E em casa, alguém vai ter que ali tá estimulando ele e cuidando para que o que a gente faz no consultório seja transmitido no dia a dia dele. Porque senão não adianta. Então, o cuidador, no cuidado com o Alzheimer, ele é essencial, assim. Ele é peça vital, não tem para onde fugir. Ele tem que estar muito presente e sempre estar conversando com o reabilitador, né? Com os médicos, com os psicólogos, terapeutas, para justamente ele realizar essas dicas, essas estratégias em casa também. Aí a gente pode pensar em alguns exemplos aqui. Um dos mais comuns, né? Desorientação dentro da própria casa. Então, o paciente fica confuso, não lembra onde é o quarto, não lembra onde é o banheiro, fica andando pela casa, e aí entra num estágio, né, de confusão, de muita ansiedade. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é colocar na porta escrito quarto, banheiro, pode dividir por cor, por setor. E o cuidador também sempre vai ficar repetindo e relembrando. Muitas vezes ele vai ter que fazer esse papel de sempre ficar estimulando. A mesma coisa no caso que eu falei do nome, é uma das coisas mais comuns, né? De esquecer nome. Então, o cuidador ele vai ter que ficar lembrando, com pista visual e com a parte verbal também. Então, se a gente está tentando fazer com que ele lembre o nome da filha, o cuidador, que talvez não seja filha, né? Vai ter que pegar uma foto, vai ter que ir mostrando, essa daqui é a Maria, sua filha, essa aqui é a Maria, sua filha. Estimulando, né? Eu vou repetir isso 500 vezes no consultório e o cuidador vai ter que repetir isso 500 vezes em casa também. Até que a Maria vai chegar em casa e ele vai, Maria, a minha filha. Olha só. É tudo questão de estar aí fazendo esse Sim, trabalho diário, né? Exatamente. Um trabalho de estímulo mesmo, do recomeçar, já que ele está perdendo ali e você vir dar essa força. Isso é muito importante, essas orientações. Até para quem nunca passou e se um dia vir a passar, ter todas essas informações ou conhece alguém que está passando por isso em casa, né? Com a família, com alguém da família, algum conhecido próximo. Repassa aí essas informações, porque são de suma importância, do como lidar. E uma coisa que eu pude observar por ter tido uma pessoa com Alzheimer na família, é que apesar de a sua memória ir embora, vai indo embora ali aos poucos, né? Não é aquela coisa que acontece de uma vez. Ela, como você diz, vai passando pelos estágios. E o acompanhamento ele serve para isso, né? Para dar uma certa estabilizada ali, um pouquinho de retardo, para que aquilo ali, essa escadinha não vá descendo ladeira abaixo, né? Então, uma coisa que eu observei no paciente com Alzheimer é que quando, apesar dele esquecer dos seus familiares, o sentimento está ali ainda. Todo o amor por cada uma dos seus familiares, por cada um dos seus familiares, está ali intacto. O sentimento, o amor, ele prevalece ali. Porque tem muita gente que pensa, esqueceu de tudo. Parece assim que a pessoa perdeu até os sentimentos também. Tá tudo ali. É engraçado, né, que tem alguns relatos dos familiares que eles falam normalmente, meu pai esqueceu de quem ele era, mas eu lembro. Então, é muito isso, né? E a gente tem que lembrar ele de quem ele é, do que ele gosta de fazer. E tem vários outros tipos de memória, né? Algo muito complexo. Então, às vezes, a memória recente, ela vai se esvaindo aos poucos, mas Verdade. A gente tem ali outras memórias, né? Procedurais, que a gente chama até, e a gente pode sim, dependendo do estágio, trabalhar com técnicas para aquela pessoa treine a memória dela, fortaleça aquilo. Um exemplo bem legal também é que normalmente a gente faz uma pasta, né? Uma pasta para ele procurar um caderninho que ele vai anotar, até para ele não perder as coisas que a gente trabalha na sessão e tudo, não ficar tão confuso. E a gente treina para que ele sempre busque o caderno caso ele esteja se sentindo confuso. Então, às vezes, ele não vai ter uma noção de, tipo assim, eu vou buscar o caderno porque eu estou confuso. Mas ele vai automaticamente até a gaveta que está o caderno e pega o caderno, porque ele tem uma memória de procedimento de fazer aquilo de tantas vezes que a gente treinou. Então, é a mesma coisa que faz com que você
vá de casa para o trabalho quase sem pensar, é como se fosse isso. Então, tem outras formas de treinar e estimular a memória, mesmo que a memória do que ele comeu no dia não esteja preservada. Outros tipos e outros métodos podem ser utilizados para que ele tenha uma vida mais funcional. E por isso que a gente usa, né, comandos diretos, instruções simples, muita repetição e faz uma coisa chamada aprendizagem sem erro. Então, quando a gente precisa ensinar alguma coisa, a gente faz de tudo para que ele acerte. Então, um outro exemplo muito bacana é... Nossa, eu tenho que fazer com que ele aprenda o meu nome. O meu nome é Isabela. E aí, eu vou dar várias pistas pra ele que o meu nome é Isabela. Eu vou usar um colar escrito Isabela. No meu jaleco de atendimento vai estar escrito Isabela. Na porta da minha sala de atendimento vai estar escrito Isabela. Eu vou repetir que meu nome é Isabela várias vezes. E eu sempre vou reforçando aquilo ali. Caso aconteça dele errar alguma coisa... Sempre vou lembrar. O meu nome é Isabela, o meu nome é Isabela. E um erro muito comum é que a gente fala assim... não, quando ele erra, seu nome é Juliana, errou. Não, meu nome não é Juliana, meu nome é Isabela. Só que quando você fala o meu nome não é Juliana, você tá reforçando o Juliana. Então, a conexão daquilo tá sendo reforçado. Então, você não pode repetir o que tá errado. Você só pode repetir o que tá certo. Muito importante essa dica. E outra coisa, o amor e a paciência é muito importante, né? Nesse momento em que a família foi diagnosticada ali uma pessoa com Alzheimer. Eu acho que isso é muito importante, a família se unir e tentar dar o máximo de amor possível e ter paciência, né? Porque muitas famílias aí a gente vê que tem pessoas que não têm paciência de lidar. Com a família a gente precisa também de um apoio ao cuidador. Porque a carga... suporte para o outro, né? A carga é muito grande. Então, a gente precisa de alguém cuidando das pessoas que cuidam. Exato. Então, tem que ter um acompanhamento ali, né? Psicológico. Ou até existem grupos, né? De familiares. E aí, é interessante porque eles podem trocar as vivências, experiências. Conversar com pessoas que estão passando pela mesma coisa. E sempre tem que ter ali... tem que estar bem alinhado o plano de tratamento, porque todo mundo que está envolvido na vida daquele paciente tem que estar agindo de acordo. Então, não adianta a gente ficar treinando, que nem eu comentei isso do nome, né? Não adianta a gente ficar treinando da maneira correta e aí chegar outra pessoa e fazer errado. Exato. Então, também, além de tudo, essa questão da paciência, né, do cuidado, ainda tem certas... regras e certos acordos que tem que estar alinhado com a família. Todo mundo tem que participar. Com certeza. Isabela, a gente sabe que o Alzheimer é uma doença degenerativa, né? Não tem cura, mas ele tem todo esse acompanhamento. É por isso a sua profissão, você acompanha pessoas com Alzheimer, né? Fala pra gente, mais ou menos, isso é hereditário? O que acarreta o Alzheimer numa pessoa? Então, são vários os fatores, né? Tem muitos estudos sobre isso. Isso é algo que sempre vai ter muita investigação. Nossa, ainda bem, né? A gente espera que a ciência evolua cada vez mais. O que a gente já sabe é que é um conjunto de fatores. Então, tem ali uma tendência genética. Mas tem vários fatores que a gente chama de modificáveis. Então, fazer atividade física, manter o cérebro sempre ativo, né? Já se sabe que pessoas que têm uma boa reserva cognitiva, ou seja, que o cérebro é estimulado ao longo dos anos, tem menos tendência a ter Alzheimer. Então, isso é bem importante. Alimentação, sono regulado, né? Esses são alguns dos fatores que a gente sabe que tem que sempre tomar cuidado. Então, não fazer consumo de álcool, drogas, ter uma vida saudável, equilibrada, balanceada. E é isso mesmo, é isso aí que faz funcionar, é isso aí que faz a vida fluir. Porque se a pessoa não tiver esses hábitos saudáveis na vida, pode contar que não vai muito longe, né? Principalmente quando a pessoa tem algum problema já de saúde. E fala pra gente como é que os profissionais, né, da neuropsicologia e terapeutas ocupacionais, eles trabalham juntos para melhorar a qualidade de vida do paciente com Alzheimer? Então, no caso do Alzheimer é bem interessante porque é uma equipe interdisciplinar. Então, vai ter um médico
com certeza vai ter algum médico acompanhando. Vai ter o reabilitador, né, o neuropsicólogo. Não necessariamente quem vai fazer a reabilitação é um psicólogo. Vai ter o terapeuta ocupacional, muitas vezes, porque tem que ter certas adaptações na rotina, ali no dia a dia, em casa. Muitas vezes vai ter dificuldade em fazer as funções diárias, até pegar talher ou fazer algo com objeto, sabe? Aí o terapeuta ocupacional vai adaptar essa parte da movimentação. Pode ter fisioterapeuta, muito comum também, fisioterapeuta tá trabalhando com pacientes com Alzheimer, que eles precisam se manter ativos. Já tem alguns estudos sobre isso, a importância, né, do exercício físico para esse tipo de quadro de demência. Pode ter fono, pode ter nutricionista, todo mundo trabalha junto. É até engraçado, porque aí ficamos comunicando com o outro, um mostrando o plano de tratamento, e aí a gente consegue fazer um trabalho bem bacana. Isso é muito legal. E conta pra gente aí, alguma experiência das pessoas que você já atenderam, que já passaram por você, né? Algum dos pacientes aí que deu certo, no sentido de uma estabilidade, que o Alzheimer ele não decaiu tão rápido e que teve aí essa estabilidade, né, digamos assim, porque o Alzheimer é uma escadinha que a pessoa vem declinando ali, vem definhando em todos os sentidos, mental e físico, né? Então, tem muitos casos que a gente acompanha, assim, ao longo dos anos, até porque é uma coisa que as terapias, né, a parte de reabilitação neuropsicológica, a parte de fisioterapia, terapeuta ocupacional, o próprio médico que vai acompanhar, especialista, isso vai se perdurar durante muitos anos. Então, você acaba criando um vínculo ali, um laço com aquele paciente, você tá na rotina dele. A gente tem até um método de atendimento domiciliar, então muitas vezes você vai estar dentro da casa daquele paciente. E aí você vai criando um vínculo, você vai descobrindo do que aquele paciente gosta, do que vai funcionar para ele ali no setting terapêutico, o que ele gosta de fazer, como ele se mantém fazendo essas coisas, a gente vai adaptando. Então, tem paciente que, ai, nossa, eu adoro costurar, eu adoro cozinhar, como é que a gente pode fazer, mesmo tendo ali, às vezes, no do cozinhar, né? Pode ali ter algum perigo dele, né, acabar esquecendo a panela no fogo. Vai na medida do possível, mas né? a gente vai adaptando, faz um passo a passo, coloca desenhado os passo a passo da receita, a gente treina isso no consultório, deixa visual em um lugar que ele vai ver, pode ter alguém ali supervisionando, então tudo a gente vai adaptando para garantir, né, qualidade de vida em todos os estágios. Principalmente chega pra gente, né, no moderado e avançado, e a gente vai acompanhando aquele paciente. E é engraçado, porque são várias coisas. Tem a parte da função cognitiva, né, que é a memória, a atenção, planejamento, que vai decaindo e a gente vai estimulando, fazendo atividades, joguinhos. Mas também tem a parte emocional e comportamental que entra com tudo e não tem como a gente ignorar. Muito pelo contrário, a gente tem que trabalhar com isso mesmo. Exato. Porque uma área fortalece a outra. Então, Sim. às vezes, ele vai ter uma dificuldade de memória, mas ele vai ter ali algo emocional que a gente pode usar para fortalecer, né? Para ajudar, porque tá tudo junto. O cérebro, ele funciona como um todo, né? Então, uma experiência bacana, eu diria que é você poder acompanhar os pequenos passos, acompanhar no dia que tá bem, no dia que tá ruim, porque é isso. Vai acontecer alguma coisa, aí ele vai ficar mal e a gente vai ter que rever, vai ter que fazer uma sessão mais voltada para emocional. Aí, às vezes, ele vai estar super bem, ele vai estar lembrando de tudo e vai estar, né, super engajado. E você cria, assim, um carinho, você acompanha aquela pessoa, né? Sim. Até... E desses pacientes que você já acompanhou, né? Sendo paciente ou sendo familiar do paciente, algum relato, alguma palavra assim que te emocionou, algum relato dessa transitória toda aí desse acompanhamento, vivenciando aí esse Alzheimer na família, alguma palavra que em si assim te emocionou? Então, com a família... muitas vezes é muito delicado o atendimento, né? Como eu comentei, porque tem essa questão
do luto antecipado. Verdade. Então é algo que sempre vai emocionar, que vai tocar. E o importante é a gente pensar em como manter essa relação viva entre os familiares e o paciente, né? De mostrar que o diagnóstico, ele não deve ser considerado, assim, uma sentença. Como a gente pode levar isso com mais leveza, sabe? Aí tem famílias que, no começo, têm muita dificuldade, né? Estão ali no estágio da negação. Mas aos poucos vão entendendo, vão transformando a relação com aquele familiar, vão se adaptando, vão engajando no processo terapêutico. E é muito bonito ver, assim, às vezes nem era tão próximo, e aí o familiar acabou adoecendo, e aí eles reconstruíram, ressignificaram as relações, que às vezes nem eram tão legais, mas por conta da situação, né, se aproximaram novamente e puderam criar, né, boas lembranças, ter ali boas vivências com aquele familiar, mesmo passando por tudo isso. Então é interessante, né, como costuma, né, ser com um paciente muito idoso, também tem os netos, é muito bacana, assim, de acompanhar a família inteira nesse processo. De tentar poder ajudar, né, da melhor maneira possível ali em cada fase, né? Cada fase que vai passando aí os estágios do Alzheimer. Inclusive, teve uma que me marcou muito, né? Que eu falei para você, foi com a minha mãe. Um certo dia eu ia chegando, o Alzheimer dela já estava bem avançado. E ela olhou para mim e disse: eu não estou lhe reconhecendo, mas eu só sei que eu lhe quero tanto bem. Nossa, a lágrima desceu. Foi, assim, bem impactante para mim, porque a memória dela já tinha se apagado tudo, mas o sentimento em si, familiar, estava ali intacto. Ela só não lembrava. Não, e tem muita coisa que dá pra gente fazer para trazer bem-estar para aquele idoso viver, sabe? Não sobreviver, mas viver realmente. Exato. E a gente tem que pensar nisso. Muitas vezes, vamos deixar trancado em casa, então. Porque é um perigo para a própria vida, né? Porque muitas vezes se perde tudo, aí os familiares ficam com medo. Não lembro. Mas a gente tem que ir adaptando, porque ele tem que viver. Muitas vezes, até ele tá com uma apatia, com, né, um humor um pouco mais rebaixado, triste. Muitas vezes é por questões ambientais, né? Ou de sofrimento emocional. E a gente tem que avaliar, nem tudo. Não, é porque tem Alzheimer, assim mesmo, então a gente vai deixar. Não, a gente não vai deixar, a gente vai cuidar. A gente vai cuidar, a gente vai adaptar. Uma coisa muito legal que dá pra fazer também, que... Nossa, meu sonho é que eu consiga fazer isso aqui em Boa Vista. Fazer um grupo muito legal, assim, eu já trabalhei em São Paulo, lá eles têm várias clínicas que fazem isso. Grupo de pacientes com Alzheimer. Nossa, é muito bacana, é muito legal. E aí faz atividade de arte-terapia, e aí faz roda de conversa, e aí a gente vai fazendo exercícios também para estimular a memória, para estimular a atenção, para estimular toda a parte, né, de função cognitiva, e aí eles interagem entre si. Às vezes é engraçado, porque apesar, às vezes, do estado de confusão, mas eles estão lá interagindo um com o outro. Maravilha, que e bonitinho. Se reconhecendo, né? Se reconhecendo, aí um fala de uma situação que passou com o neto, que não lembrou do nome, aí o outro vai lá e fala que esqueceu o nome de não sei quem, esqueceu de não sei o quê. E é engraçado, assim, os diálogos entre eles, e é muito benéfico, porque eles estão em sociedade, né? Estão ali interagindo com pessoas que passam pela mesma coisa. É uma válvula de escape também, e aí, né? às vezes, chega até um assim, não, eu tô melhor do que fulano, olha só. E aí leva gente. com humor, leva com leveza. E não fica aquela coisa tão densa, tão pesada. Porque apesar de ser uma doença, né? De não ser um envelhecimento normal, que a gente almeja, que a gente queira... Acontece, né? É muito comum. Então, o que a gente pode fazer é... cuidar, né? Tá ali se atentando, pensar nas estratégias e adequando, e qualidade de vida real para que ele possa viver. Muito bom, Isabela. Dicas assim preciosas
para quem já passou, para quem não passou ainda ou conhece alguém que está passando com um familiar com Alzheimer. Dicas aí preciosíssimas. Para a gente finalizar esse nosso bate-papo bem informativo, você gostaria de deixar uma mensagem final? Então, eu acho que a minha mensagem final, e é uma coisa que eu sempre repito, é justamente não deixar que o diagnóstico seja uma sentença, no sentido de ser um fardo, né? Apesar de ser muito difícil, ver como que a gente pode cuidar disso. Tem muitos profissionais que podem auxiliar. Pensar nas estratégias que pode implementar na rotina. Pensar no cuidado com os familiares. E é isso, aproveitar o mundo que a gente tem, as tecnologias, todo o conhecimento, né? E cuidar dessas pessoas que merecem tanto do nosso carinho. Verdade, buscar um profissional, né? Buscar a ajuda necessária, Isso. porque sozinho a gente não pode. Sozinho não dá conta. Não dá mesmo, e tem que ter a rede de apoio, tanto familiar, como cuidador, como profissional, e uns cuidando dos outros e cuidar de quem cuida, né? Exatamente, exatamente. Isabela, muito obrigada pela nossa conversa, foi maravilhoso conversar com você. Eu agradeço e quero dizer para você que Entrevistas DPE está sempre de portas abertas para mais informações valiosas como essa, para o nosso público que nos ouve, que é de suma importância toda a informação passada. Ai, obrigada, eu adorei estar aqui. Esse assunto tem um carinho muito grande para mim e é essencial falar disso, até para que as pessoas, se perceber algum sintoma, se perceber alguma coisa, já busquem ajuda. Porque no estágio inicial tem muita coisa que dá para fazer para a gente preservar, né, as funções ali, a autonomia. Dá um pouco mais de estabilidade para que não decaia tão rapidamente, Exatamente. né? Por isso que é importante, né, falas como essa, para que as pessoas conheçam. Exatamente. Toda informação é bem-vinda. A gente muitas vezes passa despercebido ou sofre alguns danos e consequências por não estar informado. Então, esse tipo de conversa que nos orienta, que nos informa, isso é muito importante. E muito obrigada. Eu fico muito grata Obrigada que você tenha vindo aqui prestar todos esses esclarecimentos para a gente, tá? Seja sempre muito bem-vinda. Bom, nós vamos ficando por aqui. Nós conversamos com a Isabela, psicóloga, com especialização em neuropsicologia, não é isso? Isso, psicologia, e neuropsicologia. atua também na reabilitação de pessoas com Alzheimer. Olha só a importância desse profissional na vida de uma pessoa com Alzheimer e também na vida dos familiares e cuidadores. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa aqui da Rádio Defensoria no Entrevistas DPE. Eu vou ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou Adriana Paulino e até a próxima. Tchau, tchau.